O assunto que será tratado é um assunto extremamente sensível de modo geral, todas as pessoas, independente de serem crentes ou não. É um assunto controverso. Em minha experiência, eu quando fui levado ao Evangelho, evidentemente que certas doutrinas levaram mais tempo para serem compreendidas e aceitas do que outras. E esta foi uma delas, uma das doutrinas em que eu tive muita dificuldade em aceitar e em entender. Uma daquelas doutrinas em que, vamos dizer assim, briguei muito com Deus e com a Bíblia antes de chegar a aceitar esta doutrina. Quando nós iniciamos a vida cristã, a gente chega, compreende algumas coisas básicas do Evangelho, mas ainda continua pensando, cogitando das coisas do mundo. Vamos lembrar do que o apóstolo diz, que o homem natural não cogita das coisas de Deus. Nós chegamos com uma mentalidade do mundo e temos a tendência de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, de ler, de ouvir as pregações, ainda com a mentalidade do mundo, analisando as coisas conforme o mundo vê, vendo as coisas conforme a natureza humana vê. A gente deve logo entender isso, que é natural que no início da nossa vida cristã nós venhamos a ter uma compreensão da Bíblia ainda contaminada pelas coisas do mundo. Obrigado. Ainda contaminada pelo modo mundano da gente ver as coisas. É o estudo da Bíblia e uma submissão ao que a Bíblia diz que vai modificando. Vamos colocar da seguinte maneira: se você resolvesse se mudar para viver, por exemplo, entre os índios, e para viver como os índios vivem, você levaria certo tempo para aceitar muitas coisas ali e entender aquele modo de vida e saber por que eles vivem daquele jeito. A mesma coisa quando você resolve seguir a Deus. É uma mudança muito profunda e que afeta o modo como você interpreta a vida, o modo como você vê as coisas. Não é uma mudança de religião, de igreja, é uma mudança de visão, uma mudança de como ver as coisas, de como ver a vida. Algumas vezes a conversão para alguns é uma melhora em alguns aspectos, mas isso não é conversão. Conversão é uma mudança no modo como eu encaro Deus, como eu encaro a mim mesmo, obrigado, como eu encaro os outros, como eu encaro o mundo. E eu então preciso, ao chegar para a Bíblia, não dizer o que ela diz. Chegar assim, não, é assim porque eu acho, é assim porque eu gosto. Quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, nós vamos ver o que a Bíblia diz. Não devemos trazer nossa mentalidade e impor aqui na Bíblia. Fazer a Bíblia falar o que nós queremos. Não. É deixar a Bíblia dizer para nós o que nós precisamos ouvir. Humildade. Humildade em admitir que nós não sabemos tudo. Nós não pensamos do modo correto. E nós não gostamos, por natureza, da verdade. Humildade para admitir que quando eu não entendo, não é Deus que errou, e sim minha mente que é curta, minha mente que é pequena. Quando eu não compreendo as coisas,
Não é porque Deus está errado, não é porque a Bíblia está errada, mas minha mente é que é pequena demais para entender isto. Estão tratando do assunto eleição. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é: o homem é incapaz de chegar-se a Deus. O homem é incapaz de chegar-se a Deus. Então vamos para Efésios 2, 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. Eu peço que alguém leia, por gentileza. Então vamos observar a nossa situação. Na primeira frase aí, o que é dito sobre como nós estávamos? Mortos. O que um morto é capaz de fazer? Nada. Um morto não é capaz de fazer nada. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos, nos quais costumávamos andar, seguindo o quê? O curso deste mundo, o ritmo deste mundo. O modo de viver era qual? Segundo a ordem, a palavra aqui, curso, é a presente ordem deste mundo. O modo como o mundo vive. E assim nós vivíamos. Vivíamos conforme o mundo, vivíamos conforme quem mais? O príncipe do poder do ar, Satanás, é ele que dirige este mundo. Quando nós falamos dirige este mundo, quando a Bíblia se refere a isso, não é o mundo universo, o mundo planeta, é o mundo como sistema de vida, porque o mundo terra, o mundo planeta é de Deus. É o mundo como sistema de vida, que Deus tem permitido ser dirigido pela influência dos pensamentos de Satanás. Então, o mundo, Satanás e o que mais? Que espírito? O que diz aí? Que atua nos filhos da desobediência. Há um espírito, um ânimo, que atua nos que são filhos da desobediência. Nós também vivíamos entre eles, ele diz, e procurávamos satisfazer a quem? Verso 3. A vontade da carne e do pensamento. 3 forças nos dominavam. Nós não éramos livres. 3 forças nos dominavam. O curso do mundo, a maré do mundo, a onda do mundo. Para onde a onda do mundo batesse, nós acompanhávamos. Satanás e a nossa velha natureza, os nossos desejos. Não éramos livres, nunca fomos. Éramos escravos de um sistema que dirigia este mundo. Esse sistema tem um cabeça que influencia este mundo, que faz este mundo seguir as ideias dele. E nossa própria natureza concordava com isso para fazer o que ela bem entende. Mortos, incapazes de chegar a Deus. E de fato não queríamos Deus. Ainda dentro desse ponto, o homem é incapaz de chegar-se a Deus. Romanos 3, 10 a 12. Eu quero dizer que pretendo deixar espaço para as perguntas no final, depois de expor, tá? Romanos 3, 10 a 12. Outra pessoa leia, por gentileza. Quantos justos há nesse mundo? Nenhum. Nenhum sequer. Olha a ênfase. Não há nenhum. Nenhum sequer.
Quantos nesse mundo entendem o caminho de Deus? Nenhum. Quantos buscam a Deus? Nenhum. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Quantos se desviaram? Todos. Quantos se tornaram inúteis ou se corromperam, se tornaram corrompidos? Todos, não foi só o pessoal do Congresso, né? Todos. Quantos fazem o bem? Nenhum. Agora, o bem deve ser entendido em relação a Deus. Não o bem só em relação ao que é do meu interesse. Jesus mesmo disse que, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, mas aquele bem é um bem restrito há entre nós. Em relação a Deus, não há quem faça o bem. Então, tem alguém que possa chegar diante de Deus e dizer: eu sou justo. Tem alguém que possa chegar diante de Deus e dizer: eu entendo o que o Senhor quer de mim. Tem alguém que possa chegar diante de Deus e dizer: eu te busquei a vida inteira. Tem? Tem alguém que possa chegar: olha, eu nunca me afastei dos teus caminhos. Ou que possa dizer: eu fiz o bem. Tem alguém? Ninguém. A gente deve começar por aqui. O que nós merecemos de Deus. Agora o verso 23 diz o quê? Todos pecaram e carecem. A ideia é não acertaram o alvo, que é a glória de Deus. Nós merecemos ir para o céu? Quantos merecem ir para o céu? Quantos podem dizer para Deus: olha, o Senhor tem que me deixar entrar no céu? Nenhum. Ninguém pode exigir isto de Deus, porque perdeu este direito com o seu pecado. Segundo aos Coríntios 4:4. Qual a situação do homem? Cego. O Deus deste século, quem é? Satanás, o príncipe da potestade do ar, cegou o entendimento das pessoas. Elas não conseguem ver a luz do Evangelho. Quantos aqui tiveram contato com o Evangelho muito tempo antes mesmo de se converter e nunca entenderam? Né? Eu frequentei uma igreja 8 anos. Era craque nos concursos de escola dominical. E durante esses 8 anos eu não entendi o Evangelho. Eu sempre tenho medo de que isso seja verdade na vida das outras pessoas, né? Então, cegos. Agora, mortos, sem querer Deus, sem buscar a Deus, sem fazer o bem e cegos. Mas hoje estamos aqui. E aí? O que aconteceu? Não? Como explicar isso? Éramos cegos? Mortos? Não queríamos nada com Deus? Não buscávamos a Deus? Mas hoje estamos aqui, seguindo a Deus. O que aconteceu? João 6:44. Jesus falando. Aí Jesus diz: ninguém pode, ninguém tem o poder, ninguém tem a capacidade de chegar a mim. Jesus está dizendo, sem exceção, ninguém pode chegar a mim, a não ser que
Pai traga. A palavra aí, trouxer, foi amenizada nas nossas versões. Essa palavra aparece na língua original, evidentemente, no grego, poucas vezes. Em 3 vezes, ela é usada para puxar alguma coisa. Puxar a espada. Quando Pedro puxa a espada para ferir o servo do sumo sacerdote. Então, puxar. 2 vezes para puxar as redes. Arrastar as redes cheia de peixes. Em João 21, 6 e 11. 1 vez para arrastar pessoas com violência. Atos 16, 19. Quando arrastaram Paulo e Silas com violência. Trazer para onde eles não queriam estar. E as outras 2 vezes é para falar das pessoas sendo atraídas a Deus. Aqui e em João 12, 32, quando Jesus disse que atrairia as pessoas a ele quando ele fosse crucificado. Então ninguém pode chegar ao Pai a não ser que Deus puxe, traga. Por que nós estamos aqui? A gente queria muito, não era? Era? Não. Deus puxou, arrastou, trouxe a gente para Ele. Em Oséias Deus diz: eu lacei vocês com cordas de amor. Mas Ele laçou. Tal qual o peixe. Você acha que o peixe quer vir para dentro do barco do pescador? Tem que ser preso e puxado. Nós fomos puxados por Deus para Ele. Porque nós estávamos mortos. Estávamos cegos. Não queríamos nada com Deus. Não buscávamos a Ele. Mas Ele nos arrastou. Então, todos os homens estão mortos, cegos, não querem nada com Deus. E Deus puxa todos os homens? E aí é o nó da questão. Por que Ele puxa uns e outros não? Aqui é o nó da questão, né? Então até aqui você entendeu que você estava morto, cego. Você não queria nada com Deus. Se existisse um lugar onde você pudesse ficar longe dele, você teria ido para lá, e eu também. Não é verdade? Mas nós só chegamos a Ele porque Ele nos trouxe, Ele nos arrastou para Ele, Ele nos puxou. Você concorda com isso até aqui? Se você não concordar com isso, você vai ter que dizer: eu vim para Deus, eu vim. Eu quis vir, e eu com as minhas próprias forças, com a minha própria capacidade, eu vim. E o problema disso é que Jesus disse que ninguém pode vir. Ninguém pode. Aí, ou você concorda com Jesus, ninguém pode. Então, eu acho que todos nós viemos assim, né? De uma forma ou de outra, todos nós viemos assim. Então, nós viemos porque Ele nos trouxe. A pergunta é: por que Ele não traz todo mundo? Por que Ele não trouxe os outros? Por que só nós? E aí vamos para o segundo ponto. Deus é soberano na administração da sua graça. Deus é soberano na administração da sua graça. Mateus 20, 1 a 15. Você vai lendo e eu vou contando a história, certo? Jesus está contando uma parábola. Mateus 20, e ele diz: olha, o reino dos céus é semelhante, e aí ele começa a contar a parábola.
O reino dos céus é semelhante a um dono de casa, a um proprietário, que logo de manhã ele saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Sabe o que é uma vinha? Uma plantação de uvas. E logo pela manhã, isso significa antes das 6 da manhã, para que os trabalhadores pudessem começar a trabalhar às 6 horas da manhã. Então logo cedo ele sai e ajunta trabalhadores e combina um preço. Qual é o preço combinado? Verso 2. 1 denário, uma diária. Qual é o preço hoje de um trabalhador assim, braçal, trabalhador da roça? R$8? Pronto, R$8. Trato com vocês, vou dar R$8 para vocês trabalharem lá na minha vinha. Eles aceitaram, tá bom, a gente concorda. Aí no verso 3, ele sai de novo para dar uma volta lá na praça, lá no mercado, que é onde as pessoas ficavam. Que horas foi? Que diz aí? Que seriam mais ou menos 9 horas. E ele encontra uns homens lá. E disse: olha, vocês estão aqui sem fazer nada? Já perderam 3 horas do dia? Vão trabalhar na minha vinha e no final do dia eu acerto com vocês o que for justo. E os homens vão. Aí ele sai novamente, que horas? 6, que seria mais ou menos meio-dia. E faz a mesma coisa. Sai depois às 3 horas da tarde, a hora 9. E faz a mesma coisa. E depois ele sai à hora 1/10, 5 horas da tarde. E faz a mesma coisa. Então você tem lá na vinha gente que trabalhou 12 horas, gente que trabalhou 9 horas, gente que trabalhou 6 horas, gente que trabalhou 3 horas e gente que trabalhou 1 hora. 5 tipos de trabalhadores. 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, 9 horas, 6 horas, 3 horas e 1 hora. Aí ele vai pagar, certo? E aí, verso 8, ele começa a pagar. Ele chama os últimos, aqueles que só tinham trabalhado 1 hora. E esses que tinham trabalhado 1 hora recebem quanto? Verso 9. 1 denário, correspondente hoje a R$8. Trabalhou 1 hora e ganhou pelo dia todo. Aí foi pagando, todo mundo ganhando 1 denário, R$8. Aqueles primeiros, pô, se esse pessoal que trabalhou só 1 hora ganhou R$8, eu também vou ganhar mais, porque nós trabalhamos 12. Mas aí acontece que eles recebem quanto? 1 denário, os R$8. Aí eles começam a reclamar. Mas que história é essa? A gente trabalhou 12 horas, suportou o calor do dia. Esses aqui só trabalharam 1 hora e eles estão ganhando o mesmo que nós. O que o patrão diz? Verso 13. Rapaz, eu estou sendo injusto com você? Ele pergunta: eu estou sendo injusto com você? O que nós combinamos? 1 denário. Eu te paguei o que nós combinamos? Paguei, meu amigo. Eu te devo alguma coisa? Não. Agora, se eu quero, veja bem, ser gracioso com esse, o que você tem a ver com isso? O dinheiro é meu. Não é que eu fui injusto com você, eu fui gracioso com esse aqui. O que você merecia? Não eram os 1 denário, os R$8 aí? Recebeu, tá aí, é teu, rapaz, vai embora. Agora Jesus está comparando essa história ao reino dos céus. Injustiça, gente, uma das críticas contra a eleição é injusto escolher alguns e outros não. Injustiça é quando eu não dou para a pessoa o que ela merece. Isso é que é injustiça. Quando eu tiro de alguém o que por direito é dele. Quem tem o direito de ir para o céu? Deus está sendo injusto com alguém?
Quem é que tem o direito de ir para o céu? Ninguém. Se Deus quisesse deixar todo mundo ir para o inferno, ele seria injusto? Não. Deus está sendo gracioso com alguns. Percebe essa diferença? O que todo mundo merece? Inferno. Se Deus resolveu não deixar alguns ir para o inferno, ele está sendo injusto com os outros? Não. Ele está sendo gracioso. Eu não devo nada para ninguém aqui, espero. Mas eu tenho R$50 aqui. Se eu resolvesse dar para um de vocês aí, os outros poderiam reclamar? Não devo. Não devo para você. Não é verdade? O dinheiro é meu e eu dou. Se eu quiser rasgar ele aqui, eu rasgo, né? Não se preocupe que eu nem vou dar nem rasgar. Mas você está entendendo? De quem é o céu? Ele dá para quem ele quiser. Então Jesus está dizendo isso. A resposta do homem lá: meu amigo, o que eu tratei com você? Foi a tua diária? Foi, você recebeu? Recebi, então pronto. Agora eu quero dar para os outros mesmo que eu paguei para ti. Problema meu, o dinheiro é meu. Eu estou sendo gracioso com eles e não injusto com você. A graça é soberana. Deus dá a sua graça para quem Ele quiser, porque graça não é mérito. Graça é graça, né? Não é mérito. Não tem, não, o Senhor deu para ele, tem a obrigação de dar. Para que conversa? Aí já não seria graça. Se eu tenho a obrigação de dar, já não é mais graça, é pagamento. E Deus não deve nada a ninguém. Então Deus fez uma aliança com os homens. A alma que pecar esta morrerá, vai para o inferno. Quantos pecaram? Quantos merecem ir para o inferno? E ele decidiu arrastar alguns para o... Pronto. Por que ele não arrastou todo mundo? Não quis. Sei lá. Obrigação ele não tinha. Veja ainda dentro da graça, Deus é soberano na administração da sua graça. Romanos 9, 14 e 15. Romanos 9, 14 e 15. Então o apóstolo, tratando desse assunto, ele pergunta: Deus é injusto? Diz: de modo nenhum. Porque Deus já tinha dito: eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu tenho compaixão de quem eu quero. Misericórdia tem que ser livre. Porque se ela não for livre, ela já não é misericórdia. Você não pode dizer: você tem a obrigação de ter misericórdia de mim. Porque se a pessoa tem a obrigação, já não é mais misericórdia. Porque misericórdia é compaixão de quem não merece. Então você tem a obrigação de me ajudar, então eu lhe devo. Se eu tenho a obrigação é porque eu lhe devo. Mas se eu não lhe devo, eu lhe ajudo se quiser. A misericórdia tem que ser livre. Então Deus diz: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versos 20 e 21. Esse aqui foi, o versículo 20 foi o que me convenceu. Me lembro que eu estava no estudo bíblico, numa casa, e eu estava muito tenso com esses assuntos, né, estudando, e o
questionando e brigando, não pode, Deus é injusto, como é que ele escolhe uns e outros não, que injustiça é essa? E eu me lembro que o pastor que estava ministrando o estudo, ele já faleceu, ele simplesmente abriu a Bíblia aqui e leu: mas quem é você, ó Almir, para discutir isso com Deus? Acaso pode o objeto formado dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? E naquele dia eu tomei a decisão: não discuto mais esse assunto. Eu vou orar e esperar que Deus me dê entendimento. E foi aí que o entendimento começou a chegar. Mas é isso. Quem somos nós? Não, só tem a obrigação. Quem somos nós para chegar para Deus agora e dizer? E ele faz a comparação. Você já imaginou o oleiro lá fazendo os vasos de barro, aí faz um vaso bonito, aí faz uma panela, não, eu não quero ser panela não, que conversa é essa? Eu quero ser um vaso. Isso é um absurdo. O barro dizendo isso para o oleiro não tem cabimento. Ele usa essa ilustração. Deus quis fazer pessoas que ele sabia que iriam pecar e que iriam para o inferno. Ele quis. Ele é soberano. Se a gente não entende isso, não é problema em Deus, é problema em nós, que não conseguimos alcançar a sua grandeza. Mas ele tem o direito de fazer do barro o que ele quiser. De quem é o barro? É dele. É dele. Então, primeiro ponto, o homem é incapaz de chegar-se a Deus. Segundo, Deus é soberano na administração da sua graça. Terceiro, Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. Efésios 1, 4 e 5. Então, vamos ver. Deus nos escolheu em Cristo quando? Antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, Deus escolheu algumas pessoas para andarem diante dele em santidade, para serem dele. E também em amor nos predestinou. O que é predestinar? Marcar o destino antes. Predestinar, destinar de antemão, para sermos filhos. Conforme o quê? O que Deus levou em consideração nessa escolha? Diz aí. Essa palavra beneplácito diz o bem-querer da sua vontade. Em outras palavras, o que influenciou Deus para escolher fulano e não Beltrano? O quê? A sua própria vontade. Ele quis escolher fulano e não Beltrano, segundo conforme o beneplácito de sua vontade. Mas é injusto? Não é. Por quê? Alguém merece ser eleito? Merece? Não. Se eu tenho dois aqui que não merecem os meus R$50, eu dou para um deles, ó. O outro não tem o que reclamar. Você merece? Não mereceu. Então pronto. Trabalhou para mim? Não. Então pronto. Né? Então dou para quem eu quiser os R$50. Não, isso aqui, se você trouxe com interesse, vamos pagar o que vale o trazer a água aqui. Não é R$50, eu lhe garanto. Né? Não é R$50, certo? Então, Deus escolheu segundo o bem-querer da sua vontade antes da fundação do mundo. João 15,16. Jesus disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Não foram vocês que optaram por mim, fui eu que optei por vocês.
Fui eu que escolhi vocês. Não foram vocês que fizeram uma escolha. João 6,45. Todos os ensinados por Deus fazem o quê? Vêm a Jesus. Todos os que o Pai ensinou, todos os que o Pai comunicou a sua palavra, chegam a Jesus. Agora, verso 65. Jesus repete, Jesus diz: olha, eu já disse para vocês, ninguém tem o poder, tem a capacidade de chegar a mim, se o Pai não lhe conceder, não lhe der isso. O chegar-se a Jesus foi um presente de Deus para nós. Essa disposição de entender o Evangelho, de se interessar pelas coisas de Deus, de sentir a necessidade de Deus, não foi nossa. Foi o Pai quem nos deu isso. E aí Ele nos trouxe até Jesus. Atos 13:48. Quem creu? Essa palavra destinado seria colocado em ordem, colocado numa fila, um dos sentidos dela. E creu quem? Os que foram destinados. Esses creram. Isso implica que os que não foram destinados não creram. Creram os que foram destinados para a vida eterna. Estes creram. Muito claro, né? Lucas, escrevendo Atos, numa passagem narrativa, ele nem precisava dizer isso, e creram, e muitos creram, pronto, só era preciso ele dizer isso, mas não. E creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Então, primeiro ponto, o homem é incapaz de chegar-se a Deus. Segundo, Deus é soberano na administração da sua graça. Terceiro, Deus escolheu alguns para a salvação. Vimos os versos. Quarto, esta eleição é incondicional e eficaz. Esta eleição é incondicional e eficaz. Agora nós todos estamos para eleger prefeito e vereador. Só que essa eleição é condicional. Condicional a quê? A o que você acha melhor, não é isso? Ou até diante do favor que algum fez a você. Então é uma eleição condicional. Quem for melhor, você vai votar. Quem lhe fez alguma coisa ou lhe prometeu alguma coisa, você vai eleger, escolher aquela pessoa. Agora, não foi assim na eleição de Deus para nós. Até porque, o que você ia prometer para Deus que Ele precisasse? Hã? O que a gente ia prometer? Nada. Mas mesmo assim, veja 9 de Romanos 9, versos 10 e 11. 10 a 12, desculpe, Romanos 9, 10 a 12. Aqui Paulo utiliza o exemplo de Jacó e Esaú. Diz, antes deles nascerem, antes deles terem feito bem ou mal, Deus escolheu um. Para que o propósito da eleição ficasse firme. Não por obras, mas por aquele que chama. Não por o que nós somos capazes de fazer, mas segundo a vontade de Deus. É incondicional. Isso é, não dependeu de nós. Não é que Deus olhou e falou, rapaz, tem um grupo ali no Novo Juazeiro, vai ser interessante eleger esse pessoal, viu? Eu acho que eu vou escolher, olha, tem um pessoal que parece ser trabalhador, honesto, eu acho que é esses aí. Não. Foi incondicional. Não havia condições em nós para Deus nos escolher. Foi segundo o propósito dele, a vontade dele.
mas ela também é eficaz. João 6,37. Jesus falou muito de eleição. As pessoas muitas vezes não veem, mas ele falou muito. João 6,37. Todo o que o Pai me dá, o que acontece? Vem. É eficaz. Quem Deus elegeu, vem. Pode correr, mas um dia Deus traz. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eu não jogo fora, então pronto, está salvo. É eficaz. A eleição é incondicional e eficaz. Agora eu quero, nessa última parte, tratar de alguns problemas que essa doutrina levanta. Primeiro, então eu não sou livre. Liberdade deve ser interpretada de acordo com a natureza. O peixe é livre para viver dentro d'água. Não é verdade? Ele é livre para viver conforme a sua natureza. Ele é livre para viver dentro d'água. Nós somos livres em certo sentido. Nós não somos livres, não, eu quero hoje ir à lua, quero passar a partir de hoje morar lá. Eu não sou livre para isso. Eu sou livre para viver de acordo com as minhas limitações. Tem alguns que estão hoje no programa da Unabrec que me disseram ontem que gostariam de estar aqui. Eles são livres para estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. A liberdade é de acordo com a nossa natureza. E depois que nós pecamos, irmãos, qual foi a nossa natureza? Pecaminosa. Nós somos livres para escolher o mal. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Somos livres sim para escolher o mal. Porque somos livres de acordo com a nossa natureza. Além disso, tem o fator incapacidade. Nós somos livres hoje para enxergar tudo que a nossa limitação permite. Mas se eu decido furar os meus olhos, eu destruí a minha liberdade. Os casados aqui eram livres para namorar com quem quisessem antes. Não eram livres para isso? Não eram? No dia que casaram, o que fizeram com essa liberdade? Acabou. O pessoal que vai casar, pense bem, certo? Agora não pode mais, acabou. Certo? Não é? Você agora não é mais livre para isso. Você decidiu por você mesmo entregar sua liberdade nessa área para outra pessoa. Quando nós pecamos, nós pegamos nossa liberdade e entregamos ao mundo, a Satanás e aos nossos desejos pecaminosos. Então não somos livres no sentido absoluto. Não somos livres para querer Deus porque nós pecamos. Nós escolhemos o pecado e nos tornamos escravos do pecado. Segundo problema, em 2 Pedro 3,9, diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos sejam. E aí? Se Deus deseja que todos sejam salvos, por que Ele elegeu alguns e outros não? Resposta: Deus decidiu não satisfazer todos os seus desejos. Tem desejos que Deus decidiu não satisfazer. Exemplo: era desejo de Deus que o homem pecasse, mas Ele decidiu permitir que o homem pecasse.
Então Deus resolveu, ele não precisava fazer isso, mas ele decidiu que alguns dos seus desejos não seriam satisfeitos. Terceiro problema: se Deus já tem os seus eleitos, por que evangelizar? Ele não já tem os eleitos? Os eleitos não vão ser salvos? Não vão? Nós não vimos? Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Primeiro, nós devemos evangelizar. A razão principal não são as pessoas, é Deus. Deus manda. Entendem? Nós precisamos evangelizar porque Deus mandou. Tem uma história apócrifa, né? Mentirosa, mas eu gosto dessa história. Diz que quando Jesus estava caminhando aqui, um dia ele mandou todo mundo pegar uma pedra. Aí Pedro, as histórias são sempre com Pedro. Pegou uma pedra pequena. Eu vou lá carregar uma pedra grande. Pegou uma pedra bem pequena, botou no bolso, lá vai ele. É apócrifa, porque nem bolso naquele tempo eles tinham, né? Aí chegou lá na frente, Jesus transformou a pedra em pão. Aí Pedro, rapaz, eu devia ter pego uma pedra grande, fui pegar uma pequena aí. Aí no outro dia Jesus mandou pegar uma pedra, ele pegou uma grandona. Hoje o dia todo carregando a pedra grande. Quando chegou lá na frente, Jesus mandou jogarem a pedra no rio. Aí, mas Senhor, carregou uma pedra desse para jogar no rio? E Jesus falou, Pedro, se é assim que eu quero, por que não fazer? A ideia da historiazinha apócrifa aí é, se Deus mandou, nosso dever é obedecer. Se ele já... Ora, esse é o problema dele. Ele mandou a gente evangelizar, pronto. Não é ele que mandou? E isso precisa ser muito colocado em nossa mente. A gente fazer o serviço de Deus não é por causa de ninguém, não. Né? Então eu estou aqui pregando, a motivação primeira minha não deve ser vocês. Deve ser Deus quer. Se vão entender, se vão aceitar, se vão querer, é outra história. Mas porque Deus quer. Só em segundo lugar é que estão as pessoas. Então a gente deve evangelizar, deve pregar o evangelho, porque Deus manda. Segundo, porque este foi o meio que Deus escolheu para salvar os eleitos. Esse foi o meio. O Deus soberano que escolheu você, esse mesmo Deus soberano determinou que você fosse salvo por ouvir o evangelho pregado por um outro ser humano. Ele determinou assim. Ele é soberano tanto quanto aos fins, como quanto aos meios. Ele é soberano. E em terceiro lugar, a eleição deve nos dar ânimo para evangelizar. Um versículo que me vem à mente agora, Atos 18, 9. Atos 18, 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. Alguém leia, por favor. Por que Deus trouxe os missionários para Juazeiro em 36? O que você acha? Tanta cidade no Brasil, tanto lugar, tanta capital. Aí vem para o interior do Ceará, árido, sofrendo perseguição, mas Deus trouxe para cá. Por quê? Tinha eleitos aqui. Então a eleição deve incentivar a gente a evangelizar. Porque só se converte gente porque Deus elegeu. Porque se Deus não tivesse eleito ninguém, quantos se converteriam? Ninguém. Então, ao invés da gente, então Deus já elegeu. Não, agora é que eu vou pregar mesmo. Porque os eleitos com certeza virão. Com certeza ouvirão e crerão. Deus disse para Paulo, Paulo, não tem medo não, fica aí porque eu tenho muita gente nesta cidade. Então fica aí, Paulo, e prega. Eu tenho muitos aí. Um outro problema é alguém diz, olha, eu acho que foi assim. Lá antes de criar o mundo,
Deus olhou e viu, fulano. Sabe de uma coisa? Se fulano ouvir o evangelho, fulano vai crer. Então eu vou fazer com que pregue o evangelho e eu vou eleger fulano. Porque eu estou vendo que se fulano ouvir, ele vai crer. Vamos ler Mateus 11, 20 a 24. Então vamos aqui entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, se estes milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, o que teria acontecido? Tiro e Sidom teriam não é? Jesus não disse que teriam se arrependido? Então Deus sabia que se ele mandasse Jesus para Tiro e Sidom, para Jesus fazer o que ele fez em Corazim e Betsaida, Deus sabia que Tiro e Sidom se arrependeriam? Sabia? Ele mandou Jesus lá fazer? Então não foi pré-ciência. Isso é, Deus sabia quem ia aceitar e quem não ia, por isso ele elegeu. Não. E aí ele diz a mesma coisa de Sodoma e Gomorra. Deus sabia que se Jesus tivesse ido pregar em Sodoma e Gomorra teriam se arrependido, sabia? Ele mandou soberana graça. Outro problema, e se o eleito não quiser? E se o eleito não quiser? E aí, como é que fica isso? O eleito, não, eu não quero. Ele me elegeu, mas eu não quero. Horas. Como é que fica isso? Romanos 8, 29 e 30. A obra é completa. Aqueles que ele conheceu, a palavra conhecer aqui tem o sentido de conhecimento eletivo, conhecimento com intimidade. Aqueles que ele conheceu, que ele elegeu, a estes ele, o que ele fez? E esses que ele predestinou, ele fez o quê? Chamou. E esses que ele chamou, ele? E esses que ele justificou? Então pronto. O eleito virá. Deus irá buscá-lo. Amorosamente. Algumas vezes doloridamente. 2 exemplos. Saulo de Tarso precisou ficar cego por alguns dias e cair do cavalo, mas Deus buscou. Ele usa essa palavra, ele me conquistou. Paulo utiliza essa palavra. Ele me conquistou. Eu pensei que era eu que estava perseguindo ele, mas era ele que estava me perseguindo. E ele me pegou primeiro. Ele me conquistou. Segundo caso, Lídia, Atos 16, diz que o Senhor lhe abriu o coração. Em alguns Deus vai e como que se pegasse você vem, ora, apanha, sofre, chega despedaçado, desconjuntado, carregando marcas para o resto da vida, mas vem. Outros é suave. Em Lídia disse que ela estava ouvindo e Deus abriu o coração dela e ela creu. Pronto. O método varia. Mas quem Deus escolheu, Ele chama. Quem Ele chama, Ele justifica. E quem Ele justifica, Ele glorifica. Mais uma questão. Pode um eleito se perder? Pode um eleito... Aí, chega uma hora o eleito se perde. Marcos 13, 20. Aqui é claro, é dito aí que se Deus não tivesse abreviado os dias, até os eleitos se perderiam. Mas exatamente para impedir que os eleitos se perdessem, o que Deus fez? Deus abreviou aqueles dias, né? Isso poderíamos nos levar a pensar em muitas coisas. Por que alguns morrem cedo, alguns fiéis morrem cedo? Mas aqui a gente só está conjecturando. Ninguém pode afirmar com certeza, né? Por quê? Muitas vezes Deus abrevia os dias exatamente para a pessoa não se perder.
Deus cuida de todas as circunstâncias para que o seu eleito não se perca. Aquele que ele escolheu, ele chamou, justificou e ele irá glorificar. Então ele vai até abreviar os dias para que o eleito não venha a se perder. Isso que eu falei da morte é só uma conjectura. A gente não pode aplicar em todos os casos, né? Mas é algo que nos faz pensar. A última questão é: que sinais há de que eu sou eleito? Quais os sinais de que eu sou um eleito? 1 Tessalonicenses capítulo 1, os versos 4 a 10. 1 Tessalonicenses 1, 4 a 10. Alguém leia, por favor. Paulo diz: eu sei que a eleição de vocês foi de Deus. Eu reconheço isso. Por quê? Houve mudança de vida. Mudança de vida. Vocês eram de um jeito. Vocês adoravam os ídolos. E vocês abandonaram isso. Mudança de vida. A eleição produz resultado visível na vida. O eleito chamado por Deus é transformado. A palavra, Paulo diz, eu reconheço isso. Primeiro porque a palavra chegou até vocês. E chegou não só em palavra, em poder. Porque ela mudou a vida de vocês. Vocês receberam a palavra, houve fé. Vocês creram, mesmo em meio a perseguições. Mesmo enfrentando perseguições, vocês creram na palavra. Vocês tiveram uma vida mudada. Então ele diz, eu creio que a eleição de vocês é de Deus. E a nossa? É de Deus? Mudança de vida. Como me comportar diante da eleição? Primeiro, gratidão. Não merecia nada, mas Ele me escolheu. Ser grato. Segundo, obediência. Já que Ele me escolheu, não para pagar, mas para honrá-lo, eu irei obedecê-lo e servi-lo até o fim da vida. E terceiro, segurança. A nossa salvação não dependeu de nós, dependeu dele. Temos apenas que confiar que a obra é dele.